Senhor Jesus, amém, amados. Graças ao Senhor por mais esse dia, né? A quarta-feira. E nós vamos desfrutar do alimento diário. Essa palavra que tem nos sustentado dia a dia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O orar-ler dessa quarta-feira diz assim: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. E o título da quarta-feira é Consciência pura e conduta singela e sincera. Ó Senhor Jesus! Em 2 Coríntios, Paulo fala de sua conduta, de seu testemunho, de seu viver. Enquanto o conteúdo de sua primeira carta era altamente argumentativo, porque tinha como encargo resolver os problemas da igreja em Corinto, em sua segunda carta ele expõe os conflitos pelos quais passou e dá testemunho do que vivia. Mais importante do que fazer a obra é seu viver. Sua obra tem de ter a sustentação de seu viver, senão a obra é vazia. A obra é algo exterior, seu conteúdo e sustentação são interiores. Como mencionado na semana anterior, as experiências das riquezas de Cristo são o conteúdo principal do ministério da nova aliança, mas deve ter a sustentação dos sofrimentos de Cristo, das pressões que nos consomem e da obra aniquiladora da cruz. A obra aniquiladora da cruz tem a finalidade de matar quem somos, pondo fim à nossa vida da alma. Assim, as experiências das riquezas insondáveis de Cristo passam a ter raízes. Não são poucos os irmãos que só conseguem desfrutar o Senhor quando está tudo bem. Quando vem a tribulação, perdem todo o desfrute. Ó Senhor Jesus! Isso mostra que seu desfrute das experiências das riquezas de Cristo não é muito consistente. A verdadeira experiência de Cristo é aquela que passa por todas as provas, em todas as situações. Confie no Senhor. Estamos na reta final e precisamos colocar nossa vida em ordem. Precisamos ter o testemunho. Voltando para 2 Coríntios 1,12, Paulo diz: o testemunho da nossa consciência. A consciência é a entrada, é o portal que nos introduz no Espírito e é sua parte principal. Convém lermos mais alguns versículos para vermos a importância da consciência na pessoa de um ministro da nova aliança. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Isso está em Romanos 9:1. A consciência está aqui como testemunha. Quando temos boa consciência, conseguimos olhar nos olhos das pessoas. Leiamos. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Graças ao Senhor, para mantermos uma boa consciência diante de Deus, temos o sangue precioso de Cristo. Se o ofendemos, ofendemos também nossa consciência. Daí podemos aplicar o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de toda a injustiça. Além de ter uma boa consciência diante de Deus, também devemos ter uma consciência pura diante dos homens. Leiamos. Por isso, ó Senhor Jesus, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Isso está em Atos 24:16. Se queremos ser um ministro da nova aliança, devemos pôr nossa vida em ordem, resolver nossas pendências. Se temos dívidas com alguém e não conseguimos cumprir nossa promessa de pagamento, oremos a Deus para resolver essa questão. Se ofendemos alguém, peçamos perdão. Se não lidarmos com as pequenas pendências, não entraremos no galardão do reino. Ó Senhor Jesus! A Bíblia fala claramente: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Essa é uma palavra de justiça. Trata-se do Evangelho do Reino. Paulo serviu com a consciência pura. Leiamos. Dou graças a Deus,
a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Esse, portanto, deve ser o padrão de alguém que deseja ser um ministro da nova aliança. Para extrairmos mais princípios com respeito à conduta de um ministro da nova aliança, continuemos lendo 2 Coríntios. Com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Além de contar com o testemunho de sua consciência, Paulo também se conduzia com santidade e sinceridade de Deus. A palavra santidade também pode ser traduzida por singeleza ou simplicidade. A melhor tradução para sabedoria humana é sabedoria carnal, que no grego é sarkikos, isto é, carne. Parafraseando a segunda parte do versículo 12, temos: não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido. A palavra vivido não tem aqui o sentido de viver, mas de conduzir-se, comportar-se. Nesse contexto, cabe uma pergunta a cada um de nós: como tenho me conduzido? Mas precisamente por causa dessa percepção é que escolhemos o título desta semana. Nessa epístola, vemos como Paulo se conduzia no mundo e mais especialmente para com os coríntios. Portanto, nossa conduta é para com as pessoas de fora e também para com os irmãos da igreja. Devemos ter uma conduta singela. O equivalente para singelo em inglês é single, que só vê uma coisa, como os olhos da pomba, que, segundo dizem, são singelos porque conseguem focar apenas em uma coisa. Por isso, temos falado em estarmos engajados, comprometidos e focados. Singelo está em oposição a complicado. Querido leitor, conduza-se de forma singela e sincera com os irmãos da igreja e também com as pessoas de fora. Isso certamente o qualificará para ser um ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Ó Senhor Jesus. Que bom, né? Hoje estamos de novo nessa quarta-feira para desfrutarmos da pura palavra de Deus, né? Que nos nutre, nos fortalece para avançarmos a cada dia, não é isso? Ó Senhor Jesus. Hoje nós trataremos sobre o ministro da nova aliança, né? E é um assunto muito, muito especial, né? E também muito, muito sobre a conduta também e consciência desse ministro. Lá em Atos 24:16, Paulo mostra para nós sobre esse texto, né, que fala sobre termos uma conduta boa diante de Deus e também dos homens, irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus, que maravilha isso. Em 2 Coríntios, também, Paulo também, descreveu para nós, né, logo no início da carta, as situações de adversidades, né, que ele passou ali junto com os companheiros, situações de sofrimentos, tribulações. E ali, irmãos, a gente vê também que ali havia o trabalhar da cruz de Cristo ali. O trabalhar da cruz aniquiladora de Cristo ali em Paulo. E lá em Mateus 24:16, nós vemos que 16:24, perdão, nós vemos que se alguém não estiver disposto a negar a si mesmo, não pode seguir o Senhor, irmãos. E Paulo estava bem claro disso, né? Isso mostra o quê? Que essas situações de adversidade, sofrimentos, servem como base para a nossa obra, para a obra a qual servimos o Senhor, amém? Isso dá uma espécie de sustentabilidade, de base para a obra, amém? Por isso que eu mesmo fico muito triste quando eu vejo alguns irmãos que, quando passam por situações de sofrimentos, de tribulações,
deixam de buscar o Senhor, deixam de reunir, não querem mais buscar o Senhor. Irmãos, pelo contrário, quanto mais situações de adversidades em nossa vida, em nosso viver, precisamos estar buscando o Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, a gente vê que, eu não sei vocês, né, mas lá em casa quando se quebrava um som, uma TV, levava para o conserto, não é assim? Quando alguém ficava doente, ia para o hospital, para o médico. E se temos problemas hoje, irmãos, precisamos buscar quem? O Senhor, e não se afastar dele. Ó Senhor Jesus, o mundo nos ensina erroneamente, né, de forma incorreta, que devemos nos afastar. Não, pelo contrário, devemos mais buscar a comunhão, pois a comunhão, irmão, minimiza os problemas, amém? Ó Senhor Jesus. Hoje, mais do que tudo, a gente tem visto no compartilhar dos irmãos, nos sábados e domingos que temos desfrutado, que nós estamos na reta final. Ó Senhor Jesus, nós estamos já vendo, irmãos, a linha de chegada lá na frente. Ó Senhor Jesus, por isso, irmão, não vamos desanimar. Pelo contrário, vamos estar nos fortalecendo mais e mais através do desfruto da palavra, das orações, da comunhão. Ó Senhor Jesus, até aqueles que podem, né, em suas casas, estão partindo o pão. Que maravilha isso, irmãos. Vamos nos fortalecer gradativamente até a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Um assunto muito, muito sério, irmãos, que temos entre nós é com relação às nossas pendências, né? Tem irmãos, por exemplo, que devem no comércio e às vezes até alguns irmãos, né? E, irmãos, o que devemos fazer, né? É resolver essas questões. Se a gente não consegue pagar ainda, vá até esse irmão, tenha comunhão com ele, diga que por conta dessa situação que estamos passando, né? Mas nós vamos resolver. O importante, irmãos, é estar olhando as pessoas e os irmãos, olho no olho. Se é algum incrédulo, alguma pessoa que não é do nosso meio, irmão, mais ainda precisamos resolver. Não podemos deixar para depois, de forma alguma. Mas precisamos, irmãos, estar pedindo perdão às pessoas. Irmãos, o perdão, olha, quebranta muitas pessoas. Quebranta demais os irmãos. Por isso, irmão, não vamos ter vergonha. Pelo contrário, vamos estar buscando o Senhor, orando ao Senhor e resolvendo essas pendências para avançarmos de passos firmes até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nada, irmãos, possa nos abater, mas sempre tenhamos um coração de resolver as pendências, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, ter uma consciência sempre pura e um bom testemunho diante de Deus, né? E também dos homens, né? Que é o que a gente viu lá em Atos 24:16, né? Dessa forma, estaremos avançando dia a dia para o alvo, que é para o reino. Ó Senhor Jesus! Precisamos estar sempre, irmão, nos conduzindo com sinceridade, né? E em santidade. Ó Senhor Jesus! Isso é o que vai nos levar, irmãos, a reinar com o Senhor, né? Que nesses últimos dias, cada um de nós possa estar com esse coração, né? De reinar com o Senhor. Por isso, vamos avançar dia a dia para o alvo. Louvado seja o Senhor. E uma última pergunta que eu queria fazer a vocês. Como temos nos conduzido, né? Conduzido está ligado ao viver. Como temos vivido, né? Ó Senhor Jesus, que os irmãos possam responder ao Senhor. Louvado seja o Senhor.